Ainda não. Aí, isso. Pode colocar no modo apresentação que tá aparecendo. Tá aparecendo? Sim, isso. Ah, tá. E aí é tão esquisito que eu fico falando com nada, com ninguém, né? Vocês estão me vendo? No quadradinho, ao lado ou não? Eu não tô vendo vocês. E não tô escutando ninguém também. Ixi, pra mim tá mudo. Lara, tá mudo. Oi, doutora. A gente está te ouvindo. Já Ah, apareceu a tá. apresentação. Pode Ah, tá. Não, eu começar. posso. Pois é, eu fiquei na dúvida se vocês estavam me vendo, eu vi que eu tô aqui falando pro além, para ninguém. Estamos começando todos com essa tecnologia. É normal, gente. Não Pois é, repara. não, eu gosto quando aparece, tipo assim, meu rosto aqui no canto para eu ver como é que eu tô, se não tá muito Mas está esquisito. aparecendo pra gente. Está aparecendo pra gente seu rosto aí. Não Aí. tem como eu ver vocês? Eu gosto de ver vocês também. Tem esse jeito ou não? Se não tiver, tudo bem. A gente se adapta. Não, não tem. Não, aí pelo menos aí eu fico olhando. No Zoom é que tem, a gente fica olhando aqui as pessoas, acho menos frio, né? Bom, mas vamos nos Mas adaptar, né? elas estão mandando comentários aqui. Ixi, eu não vejo nada. Então, depois aí no final você me explica, me conta o que Tá estão de bom. perguntas, então tá bom. Obrigada, Lara, pelo convite, toda a equipe da LAPED, da PUC. E vocês me botaram na saia justa, porque rotinas em endocrinopediatria, vou te contar, é muita coisa. O que é, então, endocrinopediatria, né? Bom, primeiro a gente faz pediatria, esse é o caminho mais habitual. Então, você faz a residência de pediatria e depois você faz uma outra residência da endocrinopediatria. Então, tem toda a questão do sistema endócrino clássico, aquelas que a gente estuda desde o ensino médio, né? Hipotálamo, hipófise, e aí que a hipófise vai, então, comandar esse monte de glândulas aqui. Esse é o sistema endócrino clássico, mas não só isso. A gente também trata de questões relacionadas a outros órgãos que também fazem parte do sistema endócrino, mas não esse clássico, que não tem esse eixo aí. Então, a gente sabe que tecido adiposo, fígado, músculos, todos eles interagem muito no metabolismo e produzem hormônios também. Aliás, eu brinco, né, que o órgão só fica feliz, o sistema só está feliz, completo, quando ele descobre um hormônio que ele produz. Então, na verdade, coração produz hormônio, rim produz hormônio, o trato gastrointestinal, o cérebro, mas esses três aqui são muito importantes na questão do metabolismo. Então, a gente tem um leque de atividade muito grande. Então, é tudo que se refere a todos esses órgãos, que fazem toda a interação do metabolismo, em um ser em crescimento e desenvolvimento. Então, a endocrinopediatria é realmente a fisiologia aplicada. Estou puxando um pouquinho só, né, a coisa para o meu lado, mas tudo bem. E aí, o que a gente mais vê, assim, no dia a dia? Num consultório de endocrinopediatra. Então, sem dúvida, um carro-chefe, assim, uma queixa muito frequente é de baixa estatura. De vez em quando vai um pessoal assim, muito alto, que não quer ficar tão grande. Quadros de obesidade, suas complicações. Distúrbios puberais, puberdade precoce, puberdade atrasada. Dislipidemia, sem estar relacionado à obesidade, a gente também tem bastante. Diabetes mellitus, a maioria tipo 1, mas a gente tem também MOD, tipo 2 aparecendo como consequência de obesidade. Hipotireoidismo, hiper é bem mais raro, mas a gente vê também. Problemas de suprarrenais, chamando atenção aqui para hiperplasia adrenal congênita, a gente vê bastante, que pode levar a genitália ambígua e outros casos de genitália ambígua também, além de doenças ósseas. Isso aqui é uma parte da endócrino PED, mas que a gente vê bastante no consultório. Tem várias síndromes genéticas que se enquadram aqui em uma coisa ou outra, e não dá para falar de rotinas de tudo na endócrino PED. Então,
que eu decidi fazer para essa aula? Eu vou falar sobre rotinas das duas queixas mais frequentes e que o médico geral e o pediatra geral vão estar muito em contato também. E ter uma noção boa de como conduzir inicialmente os pacientes de baixa estatura e de obesidade é uma coisa importante para encaminhar bem o paciente, né? Ou não encaminhar quando não for caso para encaminhar. Então, nos casos de baixa estatura, primeira coisa, eu tenho que avaliar o crescimento. Se tem baixa estatura mesmo, às vezes não tem baixa estatura, pode ser uma opinião da família, então a gente vai ver aqui qual que é o conceito de baixa estatura. E por que essa criança está baixa? Qual a etiologia? Então, vamos lá. Então, a criança pode estar abaixo do considerado normal por variante da normalidade, normal assim no sentido estatístico da palavra, certo? Não no sentido assim de aberração, estar abaixo da média, tipo assim, eu, né, tenho 1,5 m, mas eu sou normal, gente. E eu tenho essa primeira variante do normal aqui, que é baixa estatura familiar. Então, algumas crianças vão estar abaixo, bem abaixo da média e abaixo do limite normal daquela curva de percentil ou de Z-score, porque a família é toda pequena. Existe também uma variante que é o retardo constitucional do crescimento e puberdade, muito comum, principalmente em meninos. Então, a família não é tão pequena, mas a criança passa uma fase da vida crescendo abaixo do esperado para aquela genética da família, demora muito mais a entrar em puberdade, então ela cresce por um período maior de tempo, no final das contas, vai chegar no esperado da família. Mas tem um momento que essa criança vai procurar um médico, ou o pediatra geral, ou o médico geral, e às vezes vai ter que acabar parando no endócrino mesmo. Nós temos secundária, baixa estatura secundária, várias patologias, e quando você exclui tudo, não é variante do normal, não tem patologia nenhuma, a gente chega nessa palavrinha que eu detesto, idiopático, que é o quê? A ignorância médica. Idiopático, por enquanto, né? E a patológica pode ser, tipo, um tratado de pediatria. Crescer direito é um atestado de saúde. Não crescer direito pode ser qualquer coisa que rouba a energia dessa criança que deveria estar crescendo. Então, problemas nutricionais, seja por falta de aporte, por falta de absorção desses alimentos, qualquer doença nutricional importante pode levar à baixa estatura. Tem as doenças endócrinas, claro, né, o hipotireoidismo, deficiência de GH, que é o hormônio de crescimento, o excesso de cortisol. E chamando a atenção aqui, que geralmente o excesso de cortisol nem está aqui no provocado por alterações hormonais, mas induzida por substâncias. Então, o uso excessivo de glicocorticoides, levando a um Cushing iatrogênico, é muito mais comum do que a gente imagina. Importante demais na história, a gente escarafunchar bem o que esses pais estão usando na criança. E muita gente acha que remédio você toma pela boca ou injeção, na veia ou no músculo. Muita gente acha que pomadas, cremes e gotas nasais ou gotas, otológicas, tal, tudo que isso não é remédio. E o glicocorticoide em crianças pequenas, via tópica, se for por um tempo grande, uma potência grande, área extensa, você pode levar um custo, sim. A gente tem umas surpresinhas aí. Bom, defeitos cromossômicos, várias síndromes cursam com baixa estatura, tem uma lista enorme, mas síndromes bem frequentes. Síndrome de Turner, né, que é a mais frequente síndrome, nem sempre ela vem com todas as características. A síndrome de Down também cursa com baixa estatura. Crianças que nascem muito pequenas. Na verdade, o fato não é nem ter nascido pequena, mas ter desacelerado o crescimento intrauterinamente. Ou seja, que sofreram retardo de crescimento intrauterino. Muitas vezes elas vão nascer o quê? PIG, pequenas para a idade gestacional. Ué, mas não é a mesma coisa? Não exatamente. No dia a dia, a gente acaba tratando isso como se fosse a mesma coisa, mas não é. Então, assim, o PIG é uma foto. Eu tiro uma foto na hora do nascimento e coloco a criança ali na curva, está abaixo do percentil 10, pequeno para a idade gestacional. Provavelmente, essa criança desacelerou ao longo da vida intrauterina, por isso ela chegou a ser PIG. Mas, às vezes, uma criança AIG, adequado para a idade gestacional, ela tinha um percentil lá em cima, ela caiu nesses percentis, mas ainda nasce dentro da faixa normal.
Muitas dessas crianças aqui, a gente não faz o diagnóstico porque falta para a gente aquele pré-natal maravilhoso, de vários ultrassons seriados, com o mesmo profissional, que mede direitinho esse bebê, faz a velocidade de crescimento do feto. Então, sem esse monte de ultrassons seriados, com um profissional bem gabaritado, você não vai ter essa velocidade de crescimento fetal. Então, você não tem esse filme. Então, o retardo de crescimento é um filme dele desacelerando. O PIG, a IG, o GIG é só uma foto no momento do nascimento. Muitas vezes, a criança que a gente tem como idiopático pode ser o quê? Crianças que nasceram a IG, mas que sofreram retardo de crescimento intrauterino. Doenças provocadas por alterações ósseas, como a condroplasia, que é o, entre aspas, pejorativamente chamado de anão, outras doenças parecidas com a condroplasia, como hipocondro, condrodistrofias, vários tipos de raquitismo, doenças metabólicas, doenças crônicas de qualquer área, renal, hepática, cardíaca, pulmonar, aqui entra o diabetes mellitus tipo 1 mal controlado, psicossocial, a própria baixa estatura do prematuro extremo que não conseguiu recuperar. Então, assim, meu Deus, como é que eu faço, né? Chegou uma criança, realmente está pequena e pode ser esse monte de coisa, como que eu vou direcionar a minha investigação? Não vou ficar, eu não posso pedir exame de tudo para todo mundo. Não tem sentido. Então, nós vamos ver como que a gente vai fazer o nosso raciocínio clínico para saber se é variante da normalidade ou se está dentro desse leque enorme de baixa estatura de origem patológica. Então, a primeira coisa, tá ali na história eu já vou querer saber, essa criança teve retardo de crescimento intrauterino? A gente vai ter esse resultado, assim, muito pouco, mas se for uma mãe que fez um pré-natal com vários ultrassons e teve esse cálculo, eventualmente, no SUS a gente vai ter isso, mas mais frequentemente as pessoas com mais capacidade econômica que vão ter mais essa chance. Mas esse dado de nascimento, todo mundo tem que ter. Toda criança é pesada e medida na hora que nasce. E a gente tem o cartãozinho, a gente coloca essa criança dentro da curva. Está abaixo do percentil 10, PIG, pequena para a idade gestacional. Geralmente o PIG está refletindo, então, um retardo de crescimento intrauterino. Alguns PIGs nascem PIGs porque, assim, a família é tão pequenininha, então o percentil dele era aquele mais baixinho mesmo, mas ele teve uma velocidade muito boa. Mas isso é uma minoria. Então, a gente acaba usando o PIG para chamar o retardo de crescimento intrauterino. Uma coisa que é importante chamar atenção é que medir recém-nascido é chato. Eles são hipertônicos e eles gostam de ficar nessa posição. E as perninhas assim. Então, esticar esse joelho não vai machucar, mas eles não gostam. Então, tem muito erro de medida. Tem lugares, maternidades que medem uma fita. Não, medir recém-nascido, você precisa ter 2 pessoas, um segura a cabeça, colocada numa toesa que tem que ser fixa, a outra pessoa estica essa perninha e mede direito. Então, o peso é mais confiável, mas, teoricamente, a gente deveria usar as 2 curvas, o peso e a estatura. De vez em quando acontece assim, o menino nasceu com 42 centímetros, entre aspas, né, marcado no cartão. Na consulta de 7 dias, ele está com 49. É claro que em 7 dias ele não cresceu 7 centímetros. Deve ter sido medido errado. Então, por isso, fiquem de olho que, às vezes, esse PIG, que em uma semana, 10 dias, cresceu absurdamente, será que não foi um erro? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Já o peso, ele é mais difícil de ter erro, né? Outra coisa muito importante que eu faço, ainda enquanto eu estou conversando com os pais, nessa minha anamnese, é esse cálculo do alvo familiar, ou TH, Target Height, que endócrino adora uma sigla em inglês, então a gente acaba usando esse jargão, né? Os nomes de hormônios ficam tudo TSH, LH, tudo em inglês, então a gente se comunica muito com as siglas em inglês. Então é o Target Height, que é a altura-alvo em inglês. Então, como é que é isso? Eu faço uma média aritmética da estatura dos pais, mas eu tenho que corrigir pelo sexo da criança. Então, o que eu faço? Eu pego o genitor do sexo oposto da criança e vou modificar. Então, nas meninas, eu vou reduzir 13 centímetros do pai, e nos meninos eu aumento 13 centímetros na estatura da mãe. Isso aqui é só para vocês entenderem o raciocínio. Na verdade, você colocar aqui, ou ali, ou no final, tanto faz, né? O que isso quer dizer? Filhos de mesmo pai e mesma mãe, em média, os meninos vão ficar 13 centímetros maiores que as meninas. Ou seja, esse pai aqui passa para essa filha a genética da estatura dele menos 13.
Tipo, com a mesma genética, se esse pai não fosse pai, fosse uma mulher, só de não ter o cromossomo, de ter cromossomo XX ou ter o XY, isso dá uma diferença de 13 centímetros. Ficou claro? Isso aqui dá um número. O que a gente vai fazer com esse número? Coloca no final da curva de crescimento, lá onde já está o adulto, e esse número vai me dizer onde é o alvo familiar dessa criança. Então, nós vamos colocar nas curvas ali. Então, já sei só na conversa que eu tive, estou na anamnese. Então, já sei se teve retardo de crescimento intrauterino ou não. Já sei do potencial genético dessa criança. É uma criança de família mediana, mais alta ou mais baixa. E agora eu preciso avaliar esse crescimento dessa criança, comparando, então, com os pares dela, ou seja, crianças da mesma idade, do mesmo sexo, com a família dela. Por isso que eu fiz esse cálculo. Ah, uma coisa importante aqui. Essa estatura do pai e da mãe, de preferência, você tem que medir. Eu brinco que a gente mente tanto tamanho que acaba acreditando na própria mentira. Mulher mente mais o peso, mas assim, todo mundo acaba mentindo um pouco, então vamos conferir. E tem uns absurdos, então, tirar o sapato, botar a cabeça, igual a gente faz com criança, vamos medir pai e mãe. Geralmente a mãe está na consulta, você pede para ligar pro pai, fala, ó, não mente, e eles vão muito no exército aos 18 anos, tem uma noçãozinha melhor. Se você calcula isso aqui errado, você já vai com o raciocínio todo errado para frente. E aí, para eu avaliar, comparar essa criança com aquelas três critérios, eu vou precisar do quê? Das curvas, que pode ser percentil ou Z-score, desse alvo familiar, que vai me direcionar como que eu vou interpretar essa curva, e a velocidade de crescimento, que é comparar essa criança com ela mesma ao longo do tempo, que é uma das coisas mais importantes. Então, eu fiz aquela conta do TH, e, nesse caso aqui, deu lá, sei lá, 1,66 m. Então, o que eu faço? Eu marco 1,66 m aqui no finalzinho da curva, considero 5 centímetros para mais ou para menos. Então, eu sei que para essa menina, Rosinha menina, filho desse pai e dessa mãe, o certo, entre aspas, para ela, né, o esperado para ela, é estar crescendo entre o P50 e o P85 aqui de média. Esse aqui é o canal da família. Um pouquinho para mais ou para menos. Então, se essa criança tiver aqui no percentil 15, ela está abaixo do esperado para a família. Já uma família que o TH é no percentil 15, crescer no percentil 15 é normal para essa criança. Então, nem todo mundo vai estar exatamente no percentil 50. O percentil 50 não é o normal, o único normal. Ele é onde se concentra a maior parte das pessoas, ele diz onde está a média. Uma criança que está no percentil 50, quer dizer que, aleatoriamente, pegando crianças do mesmo sexo e idade, metade vão estar mais alto que ele e metade vão estar mais baixo. Uma criança no percentil 10, quer dizer o quê? Que, pegando aleatoriamente crianças da mesma idade, mesmo sexo, ela vai estar maior que 10% e menor que 90%. Então, só colocar na curva te coloca, te compara com a população em geral. Mas nem todo mundo tem que estar nessa linha do meio, como eu disse. Onde eu tenho que estar? Filho do meu pai e da minha mãe. Aonde o seu TH te colocou, mais ou menos 5 centímetros. É esse o canal para você. E quanto que eu tenho que crescer? A velocidade de crescimento. A gente sempre fala em velocidade de crescimento de centímetros ao ano. Eu não preciso esperar um ano para saber quanto que essa criança cresceu. Eu posso fazer, medir hoje, meço daqui 3 meses, cresceu tanto, isso equivale, regra de 3, né, a tanto durante 12 meses. Então, olha a importância de você ter anotado essas consultas anteriores. Isso eu falo para meus alunos, eu faço lavagem cerebral. Sempre que a criança foi no pediatra, por qualquer motivo que seja, anota, mas tá normal, que bom que tá normal. Coloca na curva. Né, de preferência desenha naquela curva da cadernetinha, aquela caderneta do SUS é maravilhosa, e anota também o valor, sempre, porque aí você vai ter o histórico daquela criança ali. Então, esse aqui é um quadrinho, assim, de macete, quanto que tem que crescer? Aqui, intraútero não é por ano, né, são 9 meses, mas você que saiu de 0, né, nada, uma célula, e em média as crianças nascem com 50 centímetros. Para cada faixa, olha que macete aqui, vai dando mais ou menos metade. Então, no primeiro ano de vida, a criança tem que crescer, em média, 25 centímetros. É quando ela mais cresce na vida. Por isso que bebê a gente mede no começo, todo mês, depois a cada 2 meses, assim vai. Eu não posso perder nada aqui.
Eventualmente, se você não cresce direito no primeiro ano de vida, você não vai recuperar sem tratamento. É extremamente importante esses primeiros 2 anos, o primeiro nem se fala. O grande estirão da vida não é na puberdade, é aqui. Não só de estatura, mas também de crescimento diferencefálico, de desenvolvimento de habilidades. Então, o pediatra geral, ele, assim, ele é extremamente importante nesse primeiro ano de vida. No segundo ano, cai para metade, 12, 12,5 ao ano. Do terceiro ano até iniciar a puberdade, aí você viu que não tem uma idade certa, que isso varia um pouco. Aliás, varia muito, mas isso já é outra aula. Em média, 6 centímetros por ano. Depende um pouco da referência. E aí, na puberdade, existe uma aceleração. Meninos chegam até 12 centímetros ao ano, que é metade do que crescia no primeiro ano, hein? E as meninas chegam no máximo 10 centímetros ao ano. Então, falar, não, na puberdade recupera, não é bem assim. Se você cresceu muito pouco antes da puberdade, não tem como a puberdade resolver a sua vida. Isso é um mito. E tem algumas situações, como, por exemplo, quem nasce pig, e outras, que a pessoa não faz o estirão de crescimento. E aí, como é que vai resolver, né? Ainda analisando a sua carteirinha de peso, estatura, por isso, mais uma vez, de novo, lavagem cerebral. A gente tem em cada consulta marcar tanto peso quanto estatura. Então, olhando o passado dessa criança ali, isso vai te direcionar muito para que lado que eu vou pesquisar, para onde que eu vou. Se você tem uma criança que está reduzindo a estatura, ao mesmo tempo que o peso vai aumentando, você tem que fazer uma pesquisa de alguma alteração hormonal. O que se espera de uma criança que o peso está aumentando por obesidade exógena, que está comendo muito? Você espera que ela cresça muito bem. Então, isso é o padrão de crescimento da criança com obesidade exógena. Se está subindo o peso, ao mesmo tempo que baixando a estatura, provavelmente tem algum problema hormonal ou alguma síndrome genética. Deficiência de GH, excesso de cortisol, deficiência de hormônio tiroidiano. Se lá, nessa avaliação, primeiro o peso reduz, depois a estatura reduz, o que eu vou pensar? Causas nutricionais. Né? Uma desabsorção por qualquer motivo. E se os dois vão junto, vou começar a baixar junto, peso e estatura, eu já vou pensar numa doença crônica. Se você não tem esse histórico, perdeu a chance de te dar uma boa ajustada para que lado você vai nessa investigação. Então, de novo, pela milionésima vez, sempre. Foi no pronto-socorro porque estava com uma coisa à toa, anota o peso e a estatura que essa criança teve. E um exame que a gente sempre vai fazer, um exame coringa, isso aqui tudo é só exame físico e avaliação de história, nós vamos fazer sempre o quê? A idade óssea. Isso é básico. Aliás, quase tudo, vamos dizer, não é nem quase, tudo em endócrino, a gente sempre se baseia na idade óssea e não na idade cronológica, mas crescimento, então, nem se fala. E o que é essa famosa idade óssea? Então, é um exame, vou dar uns exemplos aqui para frente, é um raio-x da mão, que se baseia nesse conhecimento que o osso infantil é bem diferente do osso adulto. Então, no osso adulto, a gente tem cartilagem só nas partes que vão fazer a articulação, só, né, para movimentação. Já no osso infantil, além dessa cartilagem, a gente tem o osso, ele é rasgado, vamos dizer assim, no meio, por uma parte que não é óssea, ela é cartilagem, então ela é maleável. O que acontece? Essa cartilagem aqui, ela vai sendo moldada. Então, vai virando osso, vai destruindo a cartilagem vai subindo aqui, ela vai se moldando. Então, à medida que essa cartilagem vai mudando de lugar, o osso vai alongando. Só que além de subindo essa cartilagem, o osso crescendo, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo quando fica adulto, está tudo pregado, não cresce mais. Então, a idade do osso, essa maturidade, tem nada a ver com tamanho. Então, a idade óssea vai até 18, eu sou pequenininha, minha idade óssea é 18. Você pode ter mais velho, você vai ter até degenerações, mas não vai aumentando a idade óssea. É só para ver quanto tempo de crescimento você tem. Então, olha só, quando o bebezinho nasce, olha os dedinhos, é bonitinho, né, gente? Até raio-x de neném é bonitinho. Você não tem nenhum ossinho do carpo, você não tem as epífises de radiúna, os metacarpos aqui tudo separadinho, as falanges todas separadas, aí começa a aparecer, vem captato, amato, eles vão aumentando de tamanho, tem muito mais, né? É uma coisa enorme, assim, você vai por faixas, tem de menina e menina, aí os ossinhos vão surgindo, vão aumentando, eles vão se entrelaçando entre um e outro, até que olha que os 18 anos, não tem mais espaço para crescer, tá vendo que aqui tem um espaço bonito, aqui já não tem mais, aqui nem epífise tinha,
E isso aqui te dá o quê? Uma perspectiva de essa criança tem mais tempo ou tem menos tempo. Então, vocês já perceberam que, para quem está com baixa estatura, o ideal, se pudesse escolher, seria ter a idade óssea atrasada. E a gente vai corrigir esse tamanho dele de acordo com essa idade óssea. Olha como é que a gente interpreta, então, a curva. Então, uma menina, que o TH dela é aqui, no percentil, sei lá, 70, entre os 50 e o 85, então tá o TH dela aqui, e ela tá crescendo aqui. Ela tinha que estar, no mínimo, aqui no verdinho, e ela tá no percentil 15. Então, a gente sempre marca, bolinha é onde a criança realmente está. Então, com 13 anos e 2 meses, ela tá aqui com 1,5 m. Muito abaixo do esperado para a família, que é uma família alta. Mas a gente faz a idade óssea dela, então ela com 13 anos e 3 meses, ela está com a idade óssea de 11 anos e 5 meses. Então, ela funciona como se ela tivesse 11 anos e 5 meses. Então, eu venho aqui no 11 anos e 5 meses e coloco essa estatura aqui. Ou seja, eu faço uma correção. E olha para onde que ela vai. Exatamente para o esperado para a família. Isso aqui não é patognomônico de nada. Pode ser doença ou pode ser uma variação da normalidade. Mas está me dizendo que ela tem chance de chegar lá. Então, quando a gente corrige essa estatura para essa idade óssea, eu fico mais tranquila. Ah, então, beleza. Já uma outra criança, mesma coisa. O TH dela está aqui em cima, o mínimo que ela tinha que estar no percentil 50 está abaixo, e o osso dessa vez está levando ela para frente. Pode ser uma criança, por exemplo, que teve uma puberdade precoce, ela caiu aqui, ou tem outros motivos também. Então, aqui, nossa, se eu não fizer nada, aí ela não vai crescer quase nada, ela tem muito pouco de crescimento. 14 anos e meio, que ela tá, já tem 1 ano e meio para frente dessa estatura dela, dessa idade cronológica dela. Então, essas rotinas de conduta, tudo vai depender de eu fazer todo esse checklist aqui. Na história, foi pequeno para a idade gestacional? Teve retardo de crescimento intrauterino? Isso aqui só, por si só, já pode ser um diagnóstico, né? Essas crianças, se não recuperam naturalmente até os 4 anos de idade, alguns países, eles consideram 2, mas a gente dá mais 2 anos de lambuja aí, a gente vai ter que tomar hormônio de crescimento, senão eles não vão recuperar. Essa criança está abaixo do último percentil, que pode ser o P3 ou P5, ou do menos 2 desvio padrão, no caso de curva de desvio padrão, então ele está realmente com baixa estatura, comparando com a população em geral, tem que ser avaliado. Está abaixo do canal familiar? Como está a velocidade de crescimento? Se está abaixo do canal familiar, se a velocidade de crescimento não está boa, são sinais que eu preciso investigar. Como é que está a relação do desvio de peso e estatura? Então, peso está aumentando, vou pensar na parte hormonal. O peso primeiro diminuiu depois da estatura, nutricional, os dois juntos, ou doenças crônicas. E a idade óssea corrige essa baixa estatura ou não corrige? Então, tudo isso aqui vai me direcionar para eu conseguir, então, me localizar naquele mundo de coisa que é praticamente o livro de pediatria inteiro, né? O tratado de pediatria, para eu saber para que lado que eu vou. Vocês querem fazer pergunta agora ou a gente deixa tudo para o final? Ou vamos direto para a obesidade? Dura que eu não escuto. Bom, mas se eu não escuto, então eu vou adiante. Bom, então, vamos falar um pouco de rotinas na obesidade. O diagnóstico não é tão difícil, né? Você pode olhar e falar, esse está obeso, esse não está obeso. Os não médicos, os não profissionais de saúde já fazem assim. Mas isso dá muito erro. Obesidade é diagnóstico médico, sim. A gente tem que avaliar o IMC. E na criança é diferente. Uma coisa que eu tenho observado é que muitas pessoas têm perdido a noção do que é uma criança normal. Uma criança normal, ela é magra. Aquela cara de neném, de fofinho, gordinho, gostosinho, isso, infelizmente, né, acaba com 2 aninhos de idade. Se com 5 anos o seu filho tem cara de boneco, de fofinho, pode ser muito bonitinho nessa idade, depois ele não vai achar bonitinho, e na verdade ele tá obeso. Uma criança de 5 anos, ela tem que ser bem magrinha. Eu gosto de falar assim, pego foto de menino dos anos 70, que aquilo ali não era desnutrido, aquilo ali era normal. Então, nós vamos aprender aqui como que avalia o IMC. Eu preciso investigar
causas genéticas, causas hormonais para o quadro de obesidade? Quando que eu preciso e como que eu faço isso, né? E eu tenho que fazer uma busca ativa por complicações. Então, essa rotina de avaliação da obesidade, ela é importante. A obesidade é muito mais do que só uma questão estética. Vamos ver aqui. Então, a gente tem curvas de IMC, a gente usa, o Brasil usa da OMS, tem para menino, para menina, de várias idades. Tá tudo muito juntinho aqui, mas depois nós vamos ver direitinho isso aqui. Varia, você tá vendo como varia muito essa normalidade do IMC. Então, o verde é o Z-score 0, né? Você vê que bebezinho, olha aqui, ele logo sobe. Aqui é aquele bebezão gostoso, gordinho. 2 aninhos, a coisa já caiu, vai caindo. Nos 5 anos, é o mais baixo aqui. E depois vai subindo devagar, só vai ter os níveis de IMC normais entre aspas, né? Iguais, semelhantes ao adulto, quando já está lá próximo ao adulto mesmo, na adolescência. Então, o IMC, a interpretação é bem diferente. E nos menores de 5 anos, além, assim, não falei, né, mas deixei subentendido, a conta é igual de adulto para criança. Peso sobre a altura ao quadrado. A interpretação é que é diferente. E nos menores de 5 anos, a gente ainda tem essa categoria risco de sobrepeso, que isso não existe em adulto e nem nos meninos maiores. Então, a gente considera a criança eutrófica, ou de peso normal, certo? Quando ela está aqui, né, o ideal seria o score 0, ou até o mais 1. Entre o mais 1 e o mais 2, que é o percentil 85 e 97, é o risco de sobrepeso. Entre o mais 2 e o mais 3 é sobrepeso, e o mais 3 é obesidade. Isso aqui dá um pouco de briga, de confusão, porque na hora que a gente dorme, com 4 anos, 11 meses e 29 dias. E aí, no outro dia, o menino tem 5 anos e 1 dia, acabou aquele risco de sobrepeso. E o critério é diferente. Então, o eutrófico aqui, a gente só considera até o mais 1. Mesma coisa aqui, certo? Só que aqui, ó, entre mais 1 e mais 2, é risco de sobrepeso nos pequenos. Aqui é sobrepeso. Mais 1 e mais 2 é sobrepeso. Mais 2, obesidade. Mais 3 já é obesidade grave. E quando a criança sai dos 4 anos e 11 meses, 29 dias, para os 5 anos, isso aqui dá uma bagunçada. Mas isso é o oficial que a gente tem aqui hoje. Importante colocar na curva. Então, esse risco de sobrepeso aqui, alguns vão vir para cá, alguns vão vir para cá, o sobrepeso, alguns vão virar obesidade, algumas obesidades vão virar obesidade grave, mas a conduta, na verdade, assim, vai ser muito parecida. A criança de sobrepeso para frente, ela tem que tomar alguns cuidados, ela precisa tentar entrar na neutrofia o mais rápido possível. A criança já obesa, muitas vezes ela vai ter que perder quilos mesmo na balança, só crescer não vai adiantar, e ela está sujeita a uma série de problemas. Então, consequências cardiovasculares, respiratórias, endocrino-metabólicas, ortopédicas, emocionais, isso é muito importante, e não é lá quando for adulto, é agora. Às vezes uma criança, adolescente que tem obesidade nessa fase, emagrece, mas aquela dor emocional de ter sido obesa e sofrido com tudo aquilo, persiste na vida adulta ainda. E eu tenho que buscar causa secundária? Será que não é só porque está um desbalanço do quanto come, do quanto gasta? Algumas vezes tem problemas hormonais complicando, pode ter algumas síndromes genéticas envolvidas, ou a obesidade, entre aspas, genética. Na verdade, toda obesidade tem fundo genético. A obesidade comum, 95% das pessoas têm, que é a obesidade exógena, ela é uma doença que envolve vários genes, então, vários genes com um pouquinho de maior risco aqui, um pouquinho de tendência a ganhar peso, vão se somando para chegar no fenótipo de obesidade. Então, é genético também, né? Tem influência genética. Mas quando você tem mutação de um gene apenas, a gente fala que é a monogênica, né? Então, tem um pouco de diferença em tratamento. E quando que a gente pensa nessas causas secundárias? Obesidade monogênica. Então, é uma mutação em um gene, né? Então, você tem uma obesidade que ela é grave, tem uma compulsão alimentar e é um início muito precoce. Início precoce que eu digo é antes
dos 5 anos de idade. Como você vai pensar que essa obesidade está relacionada a síndromes? Então, você tem obesidade importante, geralmente relacionada a deficiência, a déficit intelectual, dismorfismos faciais e malformações sistêmicas. E quando que eu vou pensar que está associado a doenças endócrinas? Aquele quadrinho que eu acabei de falar lá na parte da variação do crescimento. Se você tem aumento de peso, ao mesmo tempo que está baixando a velocidade de crescimento, tem alguma coisa errada da parte endócrina. O que se espera de uma criança que não tem problema endócrino, que está engordando, é que ela vai crescendo muito bem. Aliás, não adianta, viu, gente, tratamento para ficar mais alto, comer demais, ficar obeso, que eu vou ficar grande. Porque que acontece? Avança a puberdade, param de crescer mais cedo. Então, no final das contas, acabam ficando no TH mesmo, talvez até um pouquinho menor. E vamos ter sintomas sugestivos de cada doença endócrina. Nós, da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Departamento Científico de Endócrino, escrevemos um texto exatamente sobre isso. Deve ser publicado nos próximos 2 meses. Então, quando pensar que a obesidade não é aquela obesidade exógena, a obesidade poligênica. Então, são essas situações, mas aí nós vamos estar esmiuçando muito mais. E eu preciso, como toda criança obesa, seja por que motivo for, fazer uma busca ativa de complicações. Muitas vezes elas são silenciosas e quando vão dar sintoma, a coisa já está bem mais complexa. Eu gostei muito desse manual de orientação da SPP, ele é do ano passado, excelente, é um livrinho tranquilo, você pode baixar ele pela internet, né? E dá muitas dicas de condutas clínicas, bem legal mesmo. Olha só, a gente pode ter complicações para tudo que é lado. Claro que a clínica vai ajudar bastante, e nós vamos falar sobre isso agora. Então, vamos lá. Bom, primeiro, a síndrome metabólica. A gente não considera, não tem critérios para síndrome metabólica para criança menor de 6 anos. Entre 6 e 16 é a briga total. Existem critérios conflitantes e tem uma briga danada. O que é melhor a gente fazer? Vamos avaliar todos eles separadamente. Muito mais importante do que falar, você tem síndrome metabólica, você não tem síndrome, falar sobre fatores de risco cardiovascular. Então, não é porque você não entrou no critério de chamar este nome síndrome metabólica que eu não tenho que intervir. Então, são todos fatores, né, obesidade central, triglicérides alto, HDL baixo, pressão elevada, disglicemia, são todos fatores que se somam para culminar com o quê? Com doença cardiovascular. Então, o que a gente indica é pesquisar cada um deles separadamente, sem pensar, nossa, entrou ou não entrou no critério. Isso é um dos critérios, mas tem vários, e a gente não tem para criança menor, e dá uma brigada danada. Agora, saber que estou acima do normal em cada um deles, eu preciso tratar, eu tenho que levar essa criança para a normalidade, isso não tem dúvida. Então, cintura abdominal, a gente não tem um critério brasileiro, a gente usa ainda esse critério de 99, que é um clássico, mas ok, serve, que a gente, aqui não é branco e negro, né, a gente tem o branco do Brasil não é muito branco, a gente é quase todo mundo pardo, não temos um critério certinho brasileiro, mas já ajuda bastante. Então, aqui nós temos o percentil 90, acima disso, já está considerado alterado. Próximo disso, a gente vai ficar atento. O lipidograma foram mudados os valores de normalidade, essa é uma publicação da Sociedade Brasileira de Pediatria, já tem 2 anos. Então, você pode fazer em jejum ou sem jejum. Geralmente, a gente vai acabar fazendo em jejum mesmo, porque vamos estar nessa avaliação geral, fazendo a avaliação também de glicemia, tem que ser em jejum, etc. Mas, eventualmente, você está seguindo só com o lipidograma e colher em outro momento, a única coisa que altera mesmo aqui são os triglicerídeos. Você vê que o colesterol não muda em jejum ou sem jejum. Então, o que a gente quer? Para crianças de 2 anos até 19. Não se faz lipidograma em criança menor de 2 anos, não existe uma referência de normalidade. Por quê? Porque a gente não vai restringir gordura até que essa criança tenha tido esse maior crescimento
do sistema nervoso central, por causa da mielinização. Então, se eu não tenho nem o que fazer, é melhor nem fazer. Então, não é indicado colher lipidograma em menores de 2 anos. Agora, também não é indicado comer porcaria. Então, até 2 anos, não é para comer nada de açúcar, não é para comer nada de industrializado. Então, não vai estar comendo gordura trans, mas não é para restringir leite desnatado, etc., porque você pode comprometer mielinização. Então, de 2 anos para frente, eu quero colesterol menor que 170, LDL menor que 110, HDL maior que 45, e o triglicérides, aí ele muda dependendo da idade. Então, nos menores de 10 anos, 70, menor que 75, e nos adolescentes, menor que 90. Se tiver sem jejum, a gente deixa 85 e 100, mas isso aqui é menos. Então, o ideal é deixar aqui no alterado, tá muito alterado. Nosso ideal é deixar essas crianças aqui no adequado. Valores glicêmicos. Bom, os valores glicêmicos são iguais para adultos e crianças. Então, glicemia de jejum normal é menor que 100, né, tudo em miligrama por decilitro. Maior que 126 em jejum. E a gente coloca que tem que ter, se não tiver sintomas, tem que ter mais de uma medida, certo? E o pré-diabetes nesse limbo, entre 100 e 126, certo? E olha só, nas crianças obesas, de 7 a 25% já estão em pré-diabetes. E de meio a 4% já estão com diabetes. É muita gente, é muito sério. Outro critério que pode ser usado é a glicemia 2 horas após o teste de sobrecarga oral com glicose. Aquilo é um horror. Mas aí você consideraria 2 horas após até 140 é normal, maior que 200 é diabetes. E pré-diabetes aqui nesse limbo, né, entre 140 e 200. Glicemia ao acaso, dessas que a gente faz de campanha e tal. Se deu maior que 200, você já encaminha para uma consulta, etc. E se tiver com sintomas, já é diagnóstico de diabetes. Para adultos, pode-se usar o valor da hemoglobina glicada, que é um valor que corresponde à média glicêmica dos últimos 3 meses. Se a hemoglobina tiver maior que 6,5, já seria considerado diabetes. Para criança, a gente não usa isso aqui ainda, talvez isso tenha alguma confirmação. Mas, então, é importante a gente, nessa avaliação inicial, fazer, além da glicemia, a hemoglobina glicada, e também a avaliação da insulina. Às vezes, nós vamos estar aqui totalmente normal. Só que a criança pode estar conseguindo deixar a glicemia normal, as forças do pâncreas, trabalhar triplicado. E um sinal de que está trabalhando triplicado é a clínica da acantose nigricans, que são essas alterações de pele aqui, parecendo um veludinho, ou como as mães chamam, macuco. Eu falo, se fosse sujeira era melhor. Então, é muito clássico ter aqui no pescoço, debaixo das axilas, região de dobra atrás do joelho, esse escurecimento veludado da pele, isso é um sinal de que está entrando tanta insulina, que essa insulina extra está indo lá na pele, ocupa o receptor de GF1 e dá essa hipertrofiazinha aqui. A gente tem essa forma de dizer se está, de pontuar a acantose, então, pescoço, axila, articulações, tal, e você pode ter leve, moderada ou grave. E junto da conta da glicemia de jejum, mais a insulina de jejum, então tem que ser no mesmo momento, não vale em momentos diferentes. Então, a gente vai ver quanto de insulina eu preciso para manter aquela glicemia normal. Então, tem essa continha básica aqui, e vai dizer pra gente o quê? Quanto de resistência insulínica essa criança tem. Se eu preciso de muita insulina para manter a glicemia normal, quer dizer que mesmo a glicemia estando dentro de um padrão sozinha normal, essa criança está sofrendo de uma desglicemia. Aqui nós temos referências brasileiras, então foi feito com muitas crianças, só brasileiras, é um quadrinho meio grande aqui, mas você vê como varia, e é normal que todo adolescente, ele tem um pouco aqui, olha só, de números mais altos, de uma resistência insulínica, isso é normal da fisiologia do adolescente, então ele tem que fazer aquele pico de estirão de crescimento, certo? Insulina ajuda,
entendeu? Então, ele tem que estar num anabolismo danado. Então, ele vai ter muita insulina, muito hormônio sexual, muito GH. O GH faz ter essa resistência insulínica. Então, para ter muita insulina e não fazer hipoglicemia, o que, que a fisiologia, o que, que a natureza fez? Eles têm um pouco de resistência insulínica, mas é um pouco, né? Comparado com quando não está em puberdade. Acima de 2 desvio padrão dessa média do brasileiro, a gente já considera que tem tem a resistência insulínica estabelecida mesmo. Temos que medir pressão, gente, de toda criança, muito mais ainda a criança que está obesa, né? Lembrar de usar, você tem que ter no mínimo 2 manguitos no seu consultório, ideal seria até mais, e você tem que cobrir, né, ou na perna ou no braço, mas 2/3 de onde você vai medir, certo? Deixa a criança tranquila, os maiorzinhos vão ficar mesmo, né, se estiver correndo e pulando vai dar alto, então a gente tem que deixar ele mais tranquilo, mais quieto ali um tempo, e a gente interpreta, esse aqui foi tirado de uma publicação do ano passado da Sociedade Brasileira de Pediatria, todas essas coisas da sociedade estão disponíveis na internet, a gente pode baixar, tá? Então, a gente tem uma tabela enorme que varia não só com a idade, com o sexo, mas também com a estatura, o percentil de estatura da criança. O que quer dizer com isso, né? A adulta tá mais fácil, aquele número acabou, né? Porque quanto mais alta a criança, maior pode ser o braço, então maior pode ser, é considerado normal, aquela pressão. Entendeu? Então, além de eu adequar o manguito ao tamanho dessa criança, eu tenho que interpretar de acordo com o percentil de estatura. Então, 2 crianças do mesmo sexo, da mesma idade, um que é altão, o outro que é menorzinho, a normalidade da pressão é diferente, por causa do tamanho do braço. Então, a gente tem uma tabelona lá, a gente coloca nessa tabela, para a gente considerar se é hipertensão ou não. Então, menor que o percentil 90, tá ok. Se está entre 90 e 95, ou já maior que 180, 120 por 80, né, o que for menor, já é pressão arterial elevada. Hipertensão, quando você repetidamente tem, né, maior que o percentil 95, e aqui maior que o percentil 95, mais 12 milímetros de Hg, já está no estágio 2. Ou pressão entre 14 por 9, que já é o que? O mais alto para o adulto mesmo. Mas isso tudo tem tabela, a gente, claro que ninguém sabe de cor isso, mas a gente tem sempre que fazer. Monitorar esse crescimento e puberdade da criança obesa. Então, o que a gente geralmente vê? Olha só, uma criança que o TH dela está aqui entre o percentil 15 e o 50, ou seja, o normal para ela seria estar crescendo aqui, entre esse amarelinho e o azul e o verdinho. Onde que ela tá? No amarelo de cima, percentil 85. Nossa, a menina é grande. Mas olha só, ela tem o osso 1 ano e 3 meses para frente. Então, quando você corrige aqui, ela cai para o percentil da família. Continua crescendo, tá lá grandona, né? Só que isso é falso. Ela vai menstruar mais cedo que a média. Olha só, menstruou mais cedo. Aqui, com 14 anos, praticamente não vai crescer mais, porque ela já está com a idade óssea de quase 16. Ou seja, ela menstruou antes dos 12 anos de idade, um pouquinho, e cresceu só mais um pouco, crescimento residual. Então, as crianças obesas, elas ficam grandes na infância, mas tem um avanço da puberdade, menstruam mais cedo, e, na verdade, não vão ficar grandes, não, vão chegar lá, da mesma forma. Começou a desviar isso aqui é o esperado. Começou a ter alteração de puberdade atrasada na menina, tem uma coisa errada. A menina obesa sempre avança. O menino não. O menino é um pouco mais complexo, porque a obesidade aumenta a produção de hormônio feminino. Então, pode atrapalhar e atrasar um pouco. Lembra que no tecido gorduroso, a gente tem conversão de testo em estrógeno por conta da enzima aromatase, que é muito rica nesse tecido gorduroso. Outra coisa que pode advir de obesidade é a chamada, entre aspas, síndrome dos ovários policísticos. É um nome que pegou e ficou, mas é um nome que não é muito certo. Na verdade, devia chamar anovulação crônica hiperandrogênica, ou seja, a menina que não ovula cronicamente, de vez em quando sempre vai acontecer, né? E nos primeiros 2 anos depois da menarca,
não ovular é a regra, é meio bagunçado, mas quando você passa de 2 anos da menarca e você tem excesso de hormônio masculino interferindo na ovulação, você tem essa, entre aspas, SOP. Por que entre aspas? Quando surgiu, né, e o clássico, as mulheres adultas têm ovários policísticos mesmo, mas não é o mais importante. E na nossa faixa etária, não é mesmo, porque toda menina em puberdade, em início de puberdade, tem ovários policísticos. Ela está treinando ali, então vai fazendo vários ciclos e não ovula, mas isso é da fisiologia. Então, você não considera isso para fazer esse diagnóstico em adolescente. E mesmo na mulher que já está adulta, o critério mais usado é o de Roterdã. Então, eu tenho que ter 3 de 2 critérios, que é disfunção menstrual, hiperandrogenismo clínico e ou laboratorial, a gente vai ver como que é o clínico, e ovários policísticos, a ultrassonografia. Então, se eu tenho disfunção menstrual e tenho excesso de testosterona, eu já tenho esse diagnóstico, mesmo sem ovários policísticos. Lembrando, já tem esses diagnósticos, entre aspas, é um diagnóstico de exclusão. Então, eu excluí hiperplasia adrenal, tumores, qualquer outra coisa, e tem esses critérios, eu posso dizer que ela tem SOP ou essa anovulação crônica hiperandrogênica. E o que faz o ovário ficar bagunçado assim? Hoje em dia já se sabe que essa anovulação crônica hiperandrogênica é a manifestação da síndrome metabólica nos ovários. A resistência insulínica vai bagunçar todas as coisas da vida do ovário, mas isso é uma outra aula, vai bagunçar receptor de LH, FSH, e vai levar a esse quadro clínico aqui. Resistência insulínica é o O, faz coisa. E quais são as evidências de hiperandrogenismo? Então, excesso de pelos, a gente tem esse critério de Ferriman e Galway, que é bem utilizado. Então, se você tem pelos, quando eu falo pelo, gente, é pelo grosso, escurecido, né? Porque pelinho, pelo tipo pelo de braço, assim, todo mundo tem pelos na face. Mas se é um pelo grosso, aí você já começa a fazer a pontuação aqui do hiperandrogenismo, né, do hirsutismo, que é uma evidência de hiperandrogenismo. Então, a gente tem que fazer isso na clínica. E o que eu chamo de oligoanovulação em adolescente? Que adolescente já é normalmente bagunçado. Então, o super bagunçado é que a gente considera para fazer parte lá dos critérios. Então, você tem consecutivos intervalos menstruais maiores que 90 dias. Né? E é normal você ter um ou outro durante o primeiro ano após menarca. Se tem intervalos menstruais menos de 20 dias ou maior de 45 dias, 2 ou mais anos depois da menarca. E ausência de menarca após os 15 anos de idade cronológica, ou mais do que 2, 3 anos depois do início da puberdade, que é a telarca, independente de idade cronológica. Lembrando que a gente pode começar a telarca entre 8 e 13 anos. Isso aqui tem que ter anotadinho. Além disso tudo, né, o que a obesidade faz com essas crianças? Isso aqui, gente, a gente já sabe, tá, mas isso aqui começa na infância. Então, já tem crianças e adolescentes com aumento de massa de ventrículo esquerdo, aumento de diâmetro, aumento de gordura epicárdica, disfunção sistólica e diastólica, inicia mínima, mas já tem disfunção endotelial, especiamento de artérias, ateromas, tudo isso aumenta muito o risco cardiovascular. Não tem dúvida, desde o estudo de Bogalusa, acho que dos anos 80, que fazendo necrópsia de crianças e adolescentes que morreram de acidente, outras causas, a aterosclerose é uma doença que começa na infância. E as crianças com dislipidemia, as crianças obesas, têm muito mais aterosclerose. Outra coisa que a gente tem que pesquisar, já na infância, nas crianças obesas, é a doença hepática não alcoólica. É a principal causa de doença hepática na infância, gente. Tem tanta criança obesa que nós já estamos passando na frente das hepatites infecciosas. Pode ser esteatose ou esteatohepatite, e o pior, a coisa é progressiva, e em adultos está ficando, assim, muito grave pela quantidade de pessoas evoluindo para cirrose por conta de doença hepática não alcoólica, ou seja, excesso de gordura no fígado, levando a total destruição do mesmo. Ainda bem que isso é a longo prazo, reverte muito fácil com perda de peso. Problemas ortopédicos são muito comuns, né?
e qualquer adulto vai ter, né? Mas na criança a gente tem algumas coisas específicas, porque elas estão em crescimento. Então, é comum a gente ter essa epifisiólise femoral, deslocamento da cabeça do fêmur, e dá muita dor, né? A doença de Blount, que é aquela tíbia vara. E, por incrível que pareça, esses obesos, eles não são fortes, não tem osso forte, eles são obesos, mas elas têm menor massa óssea, eles têm ossos fracos por conta do sequestro da vitamina D. Então, a vitamina D é o principal hormônio de força, vamos dizer assim, da saúde óssea, e ela é lipossolúvel. Então, é muito comum déficit de vitamina D, porque a gordura rouba a vitamina D. Então, o obeso, ele não é forte, pelo contrário, ele tem uma massa óssea menor. Alterações de pele, a gente viu a acantose, né? Estrias, intertrigo, furunculose, a hidadenite supurativa, que é tipo uma acne feita por dentro, e é extremamente difícil de tratar, pode evoluir com quadros assim, como é que eu ia falar aqui? Com sequela mesmo, vamos precisar de um dermatologista junto com a gente. E também retirado desse manualzinho de orientação aqui, a gente tem que colocar na nossa anamnese, e é tanta conversa que tem que ter, não, a primeira consulta do obeso demora. A gente tem que perguntar sobre a qualidade do sono da criança. Então, tem essas dicas aqui de... É uma colinha mesmo que a gente vai perguntando e a gente vai ticando o que deu positivo, né? Então, se você tiver positivo para 8 ou mais dessas questões aqui, essa criança já tem distúrbio do sono. E o que vai acontecer? Pode atrapalhar, além de, claro, né, no outro dia vai estar sonolento, rendimento na escola, ainda pode atrapalhar a secreção de GH noturna, que é quando a criança vai realmente ter o crescimento legal. Resumindo, nossa, que a obesidade não é mole, né? Esse quadrinho que eu montei para vocês, então, o que eu sugiro? Criança obesa, todo mundo fazer lipidograma, claro, glicemia com insulina, para a gente calcular aquele Roma, a hemoglobina glicada, vitamina D, porque a gente tem esse sequestro, né? TGO e TGP, pelo menos, para a gente ver a avaliação hepática, e ultrassom do abdômen. Se tiver dismorfismos faciais, déficit intelectual, hipogonadismo, tá me dizendo o quê? Nossa, preciso fazer uma avaliação genética. Se tiver baixa velocidade de crescimento ou baixa estatura, opa, tem algum problema endócrino. Então, vamos ver a parte de avaliação tiroidiana ou de GH e GF1. Se já tiver muito pequeno, a gente vai fazer até curva de avaliação de hormônio de crescimento, cortisol urinário livre. Na verdade, da óssea já vão estar fazendo com todo mundo. Se eu tiver glicemia maior que 100, ou a insulina maior que 15, ou o índice de Roma acima do normal para a criança brasileira, ou hemoglobina maior que 6%, nós vamos para aquele teste chato, porque aqui a gente não está em níveis de diabetes, mas no teste de tolerância à glicose, a gente pode já pegar uma criança na fase inicial de diabetes tipo 2, que infelizmente está ficando cada vez mais frequente aqui no nosso meio. Nossa, muita coisa, né? Então, assim, rotinas da endocrinopediatria é um tema custoso aí, botaram numa sinuca de bico, mas vocês estão vendo que para 2 queixas, que são muito frequentes, a gente tem um leque muito grande, e essas consultas são demoradas, a gente tem que esmiuçar muito, a gente vai precisar de ajuda de colegas ali, você vê que a primeira consulta você não resolve tudo, você vai ter um retorno, ou 2 retornos, para você fechar o quadro clínico mesmo, dessa obesidade, dessa baixa estatura. E é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui os meus contatos, vocês me acham. Eu sou metida blogueira, aí tem o Face profissional, tem o pessoal também, o canal do YouTube, o Instagram. Tem o meu blog, que tem a coisa mais organizada, porque nos outros postada é meio um pouco bagunçado ali. E aí no blog eu coloco uns textos maiores. São mídias sociais feitas visando o público em geral, então é uma linguagem mais
acessível. No YouTube tem algumas aulas, eu quero passar essa aula para lá também, umas aulas de residente, então tá um pouco misturado. Tem algumas aulas para leigos e tem umas aulas para médicos mesmo, estudantes de medicina. E aqui é mais para o... Como é que chama isso aqui? Twitter, para fazer propaganda aqui do post que eu fiz no Instagram. Mas é isso, gente. Agora terminei. Quero agradecer, doutora Renata, por essa palestra que foi ótima. Recebemos vários elogios aqui do pessoal, agradecendo, achando muito boa a palestra. E eu tenho algumas perguntas. Então, vamos lá. Quando que o pediatra geral vai saber que o caso é um caso de encaminhamento para endocrinopediatria? De qual parte? Da Da estatura? obesidade. Da Da obesidade. estatura e obesidade. Se ele tiver complicações, então, aí se ele já tem que ser encaminhado. Mas todo pediatra já vai começar o tratamento, com adequação de dieta, de atividade física, organização da rotina da casa, etc. Mas se a criança tiver com dislipidemia, ou se ela tiver com diabetes, da doença hepática não alcoólica, se ela tiver complicações, aí é legal ter a conduta do colega junto. Às vezes nós vamos precisar também de outras especialidades com a gente. Certo. Sobre a questão do aumento, né, da obesidade, a gente teve no Vigitel os dados que aumentaram muito, e a gente queria saber como que é no ambulatório, se isso realmente você viu que aumentou a quantidade de crianças obesas e, inclusive, a relação dessas crianças obesas com a família, né? A criança que vai obesa, a família vai obesa, a gente queria saber um pouco como é que é a sua experiência. Sem dúvida, né? Claro que a minha experiência é um pouco... Tem um bias, né, de seleção, porque já vai no especialista. Mas tem muita mesmo. A gente já saiu daquela... somos país em desenvolvimento. Sim, somos. Só que o carboidrato simples, industrializado, tá mais barato do que a fruta, que antes... anos 70, tal, todo mundo tinha fruta no quintal, tal, e agora o que a gente tem mais acessível é justamente essas coisas com muita farinha, muito açúcar. Então, o refrigerante já foi caro, o refrigerante é muito barato, doces são muito baratos, a qualidade de alimentação do brasileiro caiu muito, vem piorando muito. Na verdade, o que a gente vê é que a pessoa que tem menos condições econômicas está comendo pior ainda, que antigamente não era assim, então não tem dúvida. E é um clássico, vira a família inteira no mesmo ritmo de IMC, porque eles compartilham genes, isso é importante. Mas eles compartilham não só genes, eles compartilham o ambiente. Ainda mais agora, todo mundo preso dentro de casa. Nossa, né? Meu Deus, essa quarentena eu quero chorar, porque assim, os pacientes estão voltando agora. Ai, socorro! O ganho, quem conseguiu manter peso, já estou assim super feliz, porque a tendência é assim, tá valendo. Relaxou, atividade física pra caramba. Não, tá tão difícil, tá isso, tá aquilo, tá chato, tá entediado. Coloca comida, come sem perceber, come sem fome. Então, se a gente não prestar atenção, nesse momento, aí que o povo vai engordar mesmo. E o pior, obesidade é fator de risco para complicação e morte por coronavírus. É o principal fator de risco em jovens. Então, eu fico, não é para assustar, gente, mas é verdade. Deficiência de vitamina D também piora a evolução da Covid. Então, e obesidade consome sua vitamina D. Então, mais um motivo para manter hábitos saudáveis e manter o peso o mais normal possível, né? A quarentena te puxa para ficar obeso, sem dúvida. Né? Se vacilar, engordou, né? É mais fácil. É verdade. E até uma pergunta interessante que a gente recebeu é o contrário, né? Até que a pessoa perguntando, até que ponto podemos dizer que a prática de exercício físico é excessivo para criança? Então, é bem raro a gente ver isso. De vez em quando eu tenho no consultório alguns casos, eu tenho muito paciente atleta. Quando é excessiva mesmo, pode até comprometer o crescimento. Né? Mas excessivo é aquela prática para você ser um profissional. Então, são meninos que treinam profissionalmente, então é um treino pesado e muitas horas, 4, 5 horas por dia. Qual que é a recomendação mínima da Organização Mundial de Saúde para crianças?
1 hora de exercício por dia. Isso é o mínimo. Os meninos não fazem isso. Então, a gente tem muito mais sedentário do que, mas tem um excesso mesmo. E as duas coisas são nocivas para o crescimento. Né? Eu preciso do impacto do correr, do pular, e esse impacto é importante para essa energia mecânica no osso, ela é importante para o osso espichar. Então, o menino deitado o dia inteiro, ele vai crescer menos. Mas o excesso te rouba a energia que era para crescer. Então, tem o campeão brasileiro, aliás, latino-americano de triatlo infantil, ele é meu paciente, mas ele tem deficiência de hormônio de crescimento e estava assim, exagerado, a gente tem que maneirar, não maneira, até que machucou. O menino machucou, ficou 3 meses na engessado, falou, beleza, cresceu. Mas aí uma exceção, porque a gente vê, são os meninos de futebol, né? Tem vários que têm esse sonho de futebol, então às vezes atrapalha. Mas o que nós estamos correndo atrás mesmo é da meninada sair do sofá, sair da frente do videogame. Tá. Tem uma pessoa aqui que perguntou, a Daniela Ferreira. Sobre o encaminhamento do médico de família. Quando que o médico de família e comunidade vai encaminhar para o serviço especializado? Ela está falando de baixa estatura? Vamos ver aqui. Acho que é, né? Ela não falou, mas eu acho que é, sim. Acho que sim. Então, você vai ter que encaminhar quando você vê que não é uma variação da normalidade. Então, se for baixa estatura familiar ou o retardo constitucional de crescimento e puberdade, você não vai precisar encaminhar. Você vai acompanhar como está o ritmo, e se isso vai se concretizar, que de repente você tem esse diagnóstico, a criança começa a fazer velocidade de crescimento baixa, não é mais esse diagnóstico. Então, o diagnóstico pode ser dinâmico. Mas se você está com diagnóstico de variantes da normalidade, não tem que encaminhar. Se é baixa estatura patológica ou idiopática, aí você tem que encaminhar. Então, seria como? Velocidade de crescimento baixa, isso é um ponto muito importante. Tá abaixo do percentil mínimo ou menos 2 desvio padrão. Com velocidade de crescimento baixa, já são 2 sinais de que não são mesmo variantes da normalidade. Certo. Uma pessoa perguntou aqui, qual a influência da prematuridade no desenvolvimento? Deve-se avaliar essa curva da mesma forma que avalia uma criança que é a termo ou avaliaria de uma forma diferente? Não, a gente faz a correção, né? A idade corrigida. Então, se a criança nasceu de 6 meses, é que a gente não fala semanas, né? Então, se a criança cresceu, sei lá, com 30 semanas, então ela nasceu 10 semanas antes. Então, lá na curvinha, igual eu fiz para a idade óssea, eu faço para a idade corrigida. Então, eu vou corrigir isso aqui até os 2 anos de idade. Então, só depois de X dias que ela nasceu adiantada de 40 semanas, que a gente fala, agora você nasceu. Às vezes o menino nasceu, entre aspas, com 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, durante os primeiros 2 anos de idade, você coloca na curva normal e você faz a idade corrigida. Então, você tem que corrigir. E uma coisa que é importante, a gente tem que, claro, fazer essa criança fazer o catch-up, que é acelerar um pouco, acelerar para entrar na curva, mas o catch-up não pode ser a todo custo, não pode ser aquela coisa louca. Por quê? Se você faz um catch-up muito rápido, às custas de uma alimentação exagerada, tanto de gordura quanto principalmente proteína, o que você vai fazer? Você vai estar programando essa criança lá na frente, não é muito na frente não, na infância já, a ficar obesa e com síndrome metabólica. Então, dá agonia, ai, quero ver o menino fica logo com um peso ótimo e dentro da curva, de preferência no Z-score 0, no percentil 50. Calma, porque se vai muito rápido, você está sendo iatrogênico. E tem que avisar isso para os pais, que às vezes você fala, não, vai tomar só leite materno, ou vai ter esse suplemento, aí se o povo começa a inventar. E começa a suplementar com mais um monte de coisa, e dali a pouco você está criando uma criança que vai ficar obesa com toda a complicação. Certo. Temos só mais uma pergunta aqui. Se o pessoal quiser mandar mais pergunta aí no chat, tá liberado, viu, galera?
A criança que fica abaixo da estatura esperada pelo alvo familiar precisa fazer tratamento hormonal para atingir o ápice ou só naqueles casos que você tinha mostrado que realmente é a obesidade hormonal? Aquela obesidade. Ah, tá. Não, entendi. Então, se ela tá abaixo, tá crescendo abaixo do esperado para a família, ou vai ser uma variante do normal, que é o retardo constitucional de crescimento e puberdade, aí são crianças mais magras, com a idade do osso atrasada, e tem todo aquele perfil de crescimento mais lento, mas a puberdade atrasa e demora a parar de crescer, e eles são mais magros. Já a obesidade, costuma acontecer o avanço puberal. Então, se a criança está crescendo abaixo do esperado, você tem que fazer o diagnóstico de porquê. Se não é variante do normal, eu tenho que fazer um diagnóstico de porquê intervir. Às vezes vai ser hormônio, pode ser uma deficiência de hormônio de crescimento, pode ser uma deficiência de hormônio tiroidiano, ou pode ser outra coisa totalmente diferente. Pode ser uma doença daquele monte de coisa que eu coloquei lá. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico do porquê que isso está acontecendo. Para depois definir o tratamento, Para né? depois definir o tratamento. Então, Maria... acabamos as perguntas. Foi então, tá ótimo. joia, foi joia. Todo mundo aqui mandando mensagens. Aula Que bom. maravilhosa, aula muito boa, excelente aula. A Que gente bom. quer, Vão lá no agradecer. meu Instagram amanhã, que eu vou fazer uma live com uma colega. É para o público em geral, mas nós vamos falar uma coisa parecida, mas vai ser mais superficial. Vai ser sobre quando procurar um endócrino pediatra. Ela é pediatra geral e vai estar me entrevistando. Aí vocês entram lá. Muito interessante esse tema. Todos estão convidados. Nós vamos publicar também lá no Instagram da LAPET. Eu quero agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade. Foi ótimo, assim, uma palestra muito esclarecedora sobre as coisas práticas, né, as rotinas mesmo, que era o que a gente queria. Muito obrigada e continue sendo a nossa parceira aqui da LAPET. Foi ótimo. Eu que agradeço o convite e até a próxima, viu? Beijo para vocês. Tchau. Tchau.